Boa noite, boa noite. Ah, o pessoal tá entrando. Então, seguinte, eu não gosto muito de enrolação, então quem for entrando vai entrando e eu já vou começar. Desliga aí. Eu comentei, eu fiz uma postagem lá no Facebook que aconteceu, na sexta-feira aconteceu algo incrível. Eu vou, assim, procurar transmitir ainda que eu ainda estou digerindo o acontecido. Então nós teremos duas partes. Esse algo incrível é na segunda parte, mas eu preciso contar uma história antes, tá? Vou procurar ser bem rápido, bem objetivo para não ter enrolação. Aqui na Ecovila Bambu a gente tem várias obras, a gente faz muitas coisas. E um dos projetos antigos que a gente queria desenvolver é plantar algumas árvores no estacionamento. A gente tem um estacionamento grande que cabe vários carros. No entanto, quando chega na época do verão, o pessoal colocar o carro ali, o carro fica no sol e é um problema. Eu falei, eu vou plantar algumas árvores para que essas árvores produzam sombra, o pessoal botar o carro na sombra e ficar o carro protegido. Pois bem, pensei, fiz vários tipos de estudos, vários tipos de pesquisas para encontrar uma árvore adequada para plantar ali, né? Então, algumas características que eu gostaria que tivesse primeiro, uma árvore que tivesse um crescimento rápido, porque a gente tinha um pouco de pressa no desenvolvimento, e que também fosse uma árvore que aceitasse podas, porque a gente tem os fios da eletricidade que passa por cima, e que também não danificasse os carros, porque a pessoa bota um carro ali, cai alguma fruta, ou cai alguma semente, ou cai alguma vagem, algum galho. Então, depois de fazer muita pesquisa, nós decidimos pela aroeira mansa, conhecida também como pimenteira ou pimenta rosa. É uma árvore bem comum para urbanização, porque ela não machuca a calçada, ela não tem uma copa assim excepcional que dá grandes problemas. As bolinhas que ela produz pode cair no carro, que são bolinhas, são pimentinhas, né? Inclusive a pimenta rosa é usada na culinária. E ainda uma característica que nos agradou bastante nessa escolha, porque ela tem uma floração muito boa para abelhas. E é como a gente cria abelhas sem ferrão aqui na Ecovila, eu já vou ter uma quantidade aqui de néctar, de cera, de própolis e tudo mais, que ela é uma árvore que produz uma cera, assim, né, uma resina que as abelhas colhem para fazer o própolis. Para saber mais sobre a Ecovila, estão perguntando aqui, tem o nosso site, tem aqui o próprio perfil. Então, eu decidi plantar essa pimenteira, essa pimenta rosa, também conhecida como aroeira mansa. Algumas pessoas têm alergia de aroeira, mas aroeira é uma planta, é uma árvore. Aroeira mansa não, ela já tem esse nome porque ela não é daquela família da alergia. E é uma árvore bem tranquila, ela tem um crescimento rápido e tudo mais. Então eu comprei as mudas, fizemos os buracos, fiz os berços para plantar bem grandes, né? Foi 50 por 50 por 50, bem especiais mesmo. Fiz uma terra muito boa, muito adubada, preparada. E aí comprei as mudas, plantamos aquelas mudas no local. E aí eu coloquei uma torneira próximo com mangueira para poder molhar as plantas. Coloquei um bambu para servir de guia, né, para ela estar sendo sustentada ali. E o tempo passou e essas árvorezinhas foram crescendo. Acontece que aqueles bambus iniciais que eu coloquei,
Um ano depois eles começaram a apodrecerem. E aí o que aconteceu é que eu fiquei com receio de que elas fossem ou crescer de forma desordenada, ou crescer torta, ou que se desse um vento poderia quebrar as plantas. Então eu substituí por novos bambus, só que em formato de tripé, e coloquei umas estacas. Eu comprei ferro de construção e bati os ferros de construção para aquilo ficar muito forte, para que não tivesse nenhum problema com relação a um vento, porque eu queria que as árvores ficassem retinhas, eu queria que elas crescessem ali bem apoiadas e tudo mais. E outra coisa também que eu fiz, a cada 3 meses, mais ou menos, eu colocava adubo nas plantas. E na época de seca eu estava sempre molhando com mangueira essas plantas. Pois bem, passaram-se 3 anos. Quinta-feira nós tivemos chuva. Quarta, quinta-feira tivemos chuvas bem fortes aqui e tivemos ventania. Essas árvores já estavam bem bonitas, algumas estavam com 3 metros de altura. A grossura era mais, tinha algumas que estavam da grossura do meu punho mais ou menos. E eu costumo acordar muito cedo, às vezes eu acordo 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas já está clareando, então 5 horas da manhã às vezes eu já saio, já solto os cachorros, já dou uma caminhada pela Ecovila. E ao fazer a minha caminhada rotineira, então vamos entrar agora na segunda parte do vídeo, que foi o que eu falei ali no Facebook, que aconteceu algo incrível. Nessa minha caminhada eu me dei conta que durante a ventania as árvores foram danificadas e fui me aproximando já com o coração amargurado, já contrariado, já assim sentindo um desgosto, assim, porque aqueles bambus que eu tinha colocado, inclusive eu tinha colocado ferro e todo o trabalho durante 3 anos, estariam ali perdidos, né? Quer dizer, então alguma quantidade das árvores elas quebraram, né? O tronco quebrou e muitas outras se dobraram completamente, aqueles bambus foram tudo para o chão e foi uma visão assim terrível. Eu fiquei assim muito desgostoso com aquilo. E eu não sabia o que fazer, qual delas eu socorria primeiro para levantar elas, para tentar salvar. E aí eu tive assim bum! Minha cabeça deu um estalo, né? Como diz o filósofo Louis Lavelle, que há momentos assim na vida que parece que o universo se ilumina. E eu tive uma experiência, não sei como denominar isso, uma experiência extrasensorial, uma experiência cognitiva, como se fosse algo sensorial e cognitivo ao mesmo tempo, porque eu senti umas coisas muito diferentes. E eu corri até a oficina e peguei um pequeno serrote, né, de fazer poda, peguei uma tesourinha de poda, peguei algumas outras ferramentas, porque as árvores elas estavam amarradas com... Eu tinha feito alguns anéis de arame. O arame ele não apertava o tronco, mas ele estava preso no bambu e ele fazia um anel grande assim, para que o vento não chacoalhasse e não derrubasse as mudas. Só que como o bambu caiu,
ele levou junto o peso, né? E a copa, como tinha algumas já com 2,5 metros, 3 metros de altura, a copa estava muito bonita, realmente estava uma copa excepcional, estava com uma copa todinha florida, porque as abelhas estavam visitando já, estavam colhendo, algumas delas já estavam com os frutos, com a pimenta, e eu vi aquilo tudo jogado pelo chão e eu tive uma experiência, né? Essa experiência, vou procurar ver se eu consigo transmitir para vocês o que foi essa minha experiência, porque ela foi, como eu disse, uma mistura de uma explosão cognitiva e algo muito sensorial, porque eu participei, era como se eu mesmo estivesse passando por aquela situação. E ao estar aqui isso era 5 e pouco da manhã, e ao estar ali trabalhando e fazendo e lidando com aquilo ali, eu fui tendo esses insights, essas percepções, né? E quero até fazer uma consideração aqui sobre a diferença que há entre conhecimento e sabedoria. Porque muitos de vocês podem até dizer assim, não, mas isso a gente mais ou menos já sabe isso. Mas saber é uma coisa e aplicar é outra completamente diferente. Porque eu realmente, agora pensando e avaliando, eu já tinha esse conhecimento, mas eu não soube aplicar esse conhecimento, porque eu deixei a minha personalidade, a minha arrogância, a minha pressa, né, de ter a sombra para os carros, eu me deixei a minha personalidade interferir na natureza. E aí a catástrofe veio, o desastre aconteceu. Então, algumas árvores eu tive que... Eu podei elas completamente, eu cortei elas todas. Né? Algumas eu tive que serrar com a serrinha, algumas eu fui cortando com a tesourinha. Todas aquelas flores, todas aquelas frutinhas e os grandes galhos eu cortei completamente, eu arranquei tudo, deixei algumas pequenas e abaixei também a altura delas. E conforme eu fazia isso, eu sentia que Deus estava fazendo isso comigo. Era como se aquela copa fosse uma parte da minha vida. O que eu considero que eu sou, o conhecimento, uma autoafirmação, era Deus me podando, né? A natureza mesma, ela estava me colocando no meu devido lugar. Então eu fui trabalhando e fui tendo esses insights. E fui vendo que as raízes, elas estavam moles. Porque eu coloquei muito adubo e ao colocar muito adubo, o que acontece? A planta, ela não desenvolve raízes profundas. Ela não se estabeleceu porque ela tinha um conforto. Então eu entendi ali que não houve um alicerce, né? Então, na nossa vida, a gente precisa de um alicerce. Esse alicerce ele é trazido pela família, ele é trazido pela formação inicial ali, né? Então, a formação inicial, ela foi dada com muito mimo. Eu mimei as plantas, porque ela não tinha necessidade de se fortalecer com raízes profundas, raízes de sustentação para a vida dela. Então eu mexia no tronco e eu percebia que aquele berço onde estava a planta, ela se movia muito facilmente, ela estava mole. E eu entendi então que o tronco também, porque tinha muitos troncos que eles quebraram, eles romperam completamente. Então eu entendi que o corpo da planta é o nosso corpo. Quando a gente é mimado,
a gente não tem força, a gente não tem vitalidade, a gente não tem resistência e a gente quebra. O que é o quebrar? É uma doença, é um acidente, é alguma coisa assim, né? E aí a Copa, o que é a Copa? Toda aquela quantidade enorme que havia, eu entendi que aquilo é a nossa formação acadêmica, o nosso sistema financeiro, as nossas manias, os nossos conceitos, o nosso orgulho de achar que a gente é alguma coisa. E as copas das árvores estavam muito grandes para o peso dela, porque ela não tinha sustentação. Ela era fraca de corpo, o corpo dela era fraco para a quantidade de copa, de flores, de frutas que ela tinha. Então, muitas vezes, em algumas situações da nossa vida, a natureza vem e precisa podar. E nos tira o dinheiro, nos tira o sistema financeiro, nos tira a nossa formação, nos tira um emprego, nos tira um carro, né? Porque nós não temos solidez para suportar e para manter aquilo. Então, eu fui passando por aquilo, eu quase chorei com aquela situação, porque, como eu disse, foi uma explosão cognitiva e sensorial, porque ao mesmo tempo que eu cortava, né, com dor no coração, porque elas estavam lindíssimas de flores, e eu tive que cortar todas elas, e eu via que aquilo era a natureza também me cortando a minha pressa, a minha arrogância, minha vontade de ter essas árvores logo. E a natureza não vai aceitar isso. Ela precisa do tempo dela. Oi? Não tem pressa. A natureza não tem pressa, ela segue o seu ritmo. Então, o que eu fiz? Eu tirei todos os bambus, tirei aqueles ferros, tirei aqueles arames, cortei e podei elas completamente, elas estão completamente peladas agora, só com o tronco, alguns quebrados, e deixei pequenas folhinhas só, porque se der ventania agora, nós não temos a copa, nós não temos uma copa para balançar ela, porque a copa, o vento pega nas folhas na copa, né? Agora não, agora é o tronco parado e o vento vai passar por ela, e eu espero e peço perdão à natureza por esse meu desaforo, né? Alguém falou aí, a natureza não aceita desaforo, né? E realmente eu acredito que agora vai dar certo, porque agora ela precisa se readaptar. Ela vai ter que aceitar as intempéries, né? E ela vai ter que aceitar o vento, e conforme ela for crescendo folhas, ela vai recebendo o vento, ela vai chacoalhando e ela vai fortalecer as raízes dela, né? Então isso é o sistema de maturidade natural que a natureza passa e que nós também devemos passar. Nós também devemos fazer um exame de consciência, uma consideração, né? Olhando para os nossos pais, para a nossa família, e ver como é que nós fomos criados, quais são aqueles valores né? Porque muitas vezes a gente reclama de alguma situação difícil, mas é isso que cria a resiliência, é isso que faz, né? A gente, por exemplo, deu uma dificuldade, deu uma intempérie na nossa vida e a gente chacoalhou, mas o nosso alicerce está ali conectado com a família. A gente voltou para a família, a gente consultou o pai, a gente consultou a mãe, a gente se lembrou de um conselho de uma avó. Isso são as raízes se fortalecendo. É a nossa família, são as raízes, são os ancestrais, as experiências dos mais antigos, né? As experiências dos mais velhos. Então as raízes elas vão se fortalecer a cada ventania que der. O tronco, né?
ele também vai se fortalecer, que é o nosso corpo físico, né? Porque se a gente se encher, porque é o que eu falei, a diferença entre conhecimento e sabedoria. Por exemplo, todo mundo sabe, né, tem o conhecimento de que açúcar em excesso vai fazer mal para a nossa saúde. Mas não basta conhecer, tem que ter a sabedoria de tomar uma decisão na vida de não mimar o nosso corpo com porcarias, fast food, Coca-Cola, essas coisas todas. Por quê? Porque o nosso corpo vai ficar fraco, da mesma maneira que eu dei adubo demais para a planta. Ela cresceu muito rápida, só que ela está feita um isopor, ela ficou fraca, deu vento, quebrou. A hora que ela perdeu, o bambu não suportou e ela não aguentou sozinha, porque ela está mole. E tudo aquilo que está em cima, ele precisa ser sustentado também por esse corpo, por essa personalidade, né? Por nossa formação ética e moral. E então tudo aquilo que está acima, que é a copa, né? Nossa profissão, as nossas relações, a nossa honestidade, a nossa ética, tudo está em cima dessa formação. E essa formação tem que ser sólida para suportar, né? Então é isso, eu não vou me incumpridar muito mais não, porque vocês já entenderam. E foi isso que eu chamei de incrível. Eu chamei de incrível porque eu vivi isso em um lapso de meia hora, de uma forma sensorial, assim. A cada vez que eu cortava um galho, assim, eu sentia um remorso, assim, de por que eu te mimei, né? Por que eu não te criei corretamente? Por que eu não deixei você passar pela necessidade, né, de passar pela experiência? Eu neguei àquela planta a experiência de vida, de suportar o sol, de suportar o vento, de suportar a chuva e tudo mais. Eu ficava dando água em excesso e tal. E a planta ficou mimada, como muitos de nós somos mimados ainda, e como uma boa parte dessa geração, desses jovens, dessas crianças de hoje em dia, a gente sabe disso, né? Está sendo mimado. Então, a gente precisa realmente enxergar as dificuldades da vida, enxergar as privações como algo que vem para forjar a nossa vida, né? Para criar uma resiliência, para criar uma fortaleza, para que quando vier uma tempestade, né, uma intempérie muito forte, a gente suporte. É isso que aconteceu de incrível. Espero que vocês tenham compartilhado assim dessa história, né, desse acontecido. Eu havia comentado lá numa postagem do Facebook que eu tenho uma vontade de escrever um livro trazendo lições, contando histórias da natureza, de tantos fatos, né, que já aconteceu aqui na Ecovila e tantas experiências que eu já tive na vida. E eu acho que chegou a hora de eu começar a montar um esqueleto já desse livro, porque essa história obviamente vai ter que entrar como um capítulo do livro. Eu estou pensando em deixar aberto para algumas perguntas ou algum comentário. O que vocês acham? Ou encerramos por aqui? Eu também vou ver aqui se eu consigo deixar isso aqui gravado e depois eu vou postar lá no Facebook. Então é isso, eu vou encerrar e vou... A Sônia está me lembrando aqui que é aproveitar então, já que eu estou fazendo esse vídeo, essa live, nós estamos com um projeto novo, ele já tá encaminhado, né? Nós chamamos, né, um empreendimento que está sendo desenvolvido dentro da Ecovila Bambu, está sendo desenvolvido por mim e algumas pessoas que estão contribuindo com o projeto, e nós criamos um nome novo, chama Bambu Academy. Já tem página no Facebook, já tem
perfil no Instagram, já tem um canal no Telegram, já tem um canal no YouTube. A Bambu Academy vai ser um departamento da Ecovila Bambu relacionado à educação, a cursos, a oficinas, a e-books, a transmitir conhecimento. Quem sabe transmitir sabedoria, né? Sabedoria é como você saber, como aplicar no dia a dia, na prática, o conhecimento. Então, o primeiro projeto, nós chamamos ele, inicialmente o nome é Startup Ecovilas. É um curso de gestão de ecovilas, como construir e manter uma ecovila. Tá? Isso aí, esse projeto ele vai ser provavelmente, vamos fazendo um possível aqui no cronograma para ser lançado em janeiro. Vamos ver. E depois tem outros. Tem curso de criação de abelha, tem curso de criação de chinchila, estamos com várias ideias, curso de alimentação através de fermentados, talvez um curso sobre cetogênica. Estamos fazendo um brainstorm aqui para ver tudo que a gente pode compartilhar através desse projeto da Bambu Academy. Então tá, pessoal, muito grato, muito obrigado mesmo pela confiança aí, pelo interesse em saber as aventuras do Pereirinha, né? E vou deixar a live gravada e compartilhar aí depois, se vocês quiserem indicar aí para os amigos, se acharam que é alguma coisa interessante, fico feliz com os comentários depois, com o retorno, tá bom? Boa noite a todos, boa semana, que Deus abençoe. E agora, como é que eu encerro isso? Alguém me ajuda aqui. Tem onde gravar? Como é que encerra? Eu não sei. Eu quero ir embora e vocês não me deixam. Como é que eu encerro esse negócio? Será que é lá no X? Acho que é. Tá, vou procurar fazer mais lives então. Ele gosta de fazer live aos domingos. Eu acho que todo domingo ele vai fazer, então. No X, clica no X. Tá. Aí, ó. Tem. Encerrar vídeo. Tchau!